O áudio desse livro está sendo gravado por Leda Ludwig. O Grande Conflito. Na introdução do livro O Grande Conflito, escrito por Ellen White, traz como tema Erguendo o Véu do Futuro. Antes que o pecado entrasse no mundo, Adão vivia em plena comunhão com seu Criador. Porém, desde que a humanidade se separou de Deus pela transgressão, ela ficou privada desse grande privilégio. Através do plano da redenção, contudo, foi aberto um caminho pelo qual os habitantes da terra podem ter ligação com o céu. Deus tem se comunicado com os seres humanos por meio do seu Espírito, e a luz divina tem sido comunicada ao mundo pelas revelações feitas aos seus servos escolhidos. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso está escrito em 2 Pedro 1, verso 21. Durante os primeiros 2.500 anos da história da humanidade, não houve revelação escrita de Deus. Aqueles que aprendiam a respeito de Deus transmitiam seu conhecimento a outros, e estes era passado de pai para filho através das gerações. A palavra escrita começou a ser produzida nos tempos de Moisés. As revelações inspiradas foram então introduzidas no livro inspirado. Este trabalho prosseguiu durante o longo período de 1.600 anos, desde Moisés, o historiador da criação e da lei, até João, que registrou as mais sublimes verdades do Evangelho. A Bíblia apresenta Deus como seu autor. No entanto, ela foi escrita por mãos humanas, e no variado estilo de seus diferentes livros, apresenta as características de cada escritor. As verdades reveladas foram inspiradas por Deus, segundo Timóteo 3, verso 16. Mas são expressas em palavras humanas. O Ser Infinito, por meio do seu Espírito Santo, derramou luz no entendimento e coração de seus servos. Deu sonhos e visões, símbolos e figuras, e aqueles a quem a verdade foi assim revelada, expressaram os pensamentos em linguagem humana. Os livros da Bíblia foram escritos em diferentes épocas, por pessoas que diferenciam muito em posição e profissão, assim como em habilidades mentais e espirituais. Por isso, apresentam amplo contraste quanto ao estilo, assim como diversidade em relação à natureza dos assuntos desvendados. Diferentes formas de expressão foram utilizadas pelos escritores. Muitas vezes, a mesma verdade é apresentada de modo mais marcante por um escritor do que por outro. Quando vários escritores apresentam o mesmo tema sob variados aspectos e relação, poderá parecer ao leitor superficial, descuidado ou preconceituoso que entre esses escritores existem discrepância ou contradição. Ao mesmo tempo, o estudioso profundo e reverente, com uma compreensão mais clara, perceberá a harmonia existente.
Sendo apresentada por diferentes indivíduos, a verdade aparece em seus vários aspectos. Um escritor é mais fortemente impressionado com determinada parte do assunto. Ele capta aquele ponto que se harmonizam melhor com suas experiências ou com sua capacidade de percepção e apreciação. Outro, por sua vez, entende melhor outra parte. Cada um deles, orientados pelo Espírito Santo, apresenta aquilo que mais impressionou a sua mente. Há diferentes aspectos da verdade, porém, uma perfeita harmonia no conjunto. As verdades assim reveladas se unem para formar um todo perfeito, adaptado para satisfazer as necessidades das pessoas em todas as circunstâncias e experiências da vida. Deus se alegra em comunicar sua verdade ao mundo através de agentes humanos, e Ele mesmo, por seu Espírito, qualificou pessoas e as habilitou a realizar essa obra. Ele orientou na seleção daquilo que deveria ser falado e escrito. O tesouro foi depositado em vasos terrestres, mas ainda assim continua sendo de origem celestial. O testemunho é apresentado através da imperfeita expressão da linguagem humana, mas não deixa de ser o testemunho de Deus. O obediente e confiante Filho de Deus contempla esse testemunho na glória do poder divino, cheio de graça e de verdade. Em sua palavra, Deus concedeu aos seres humanos o conhecimento necessário à salvação. As Escrituras Sagradas devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação da sua vontade. Elas são o padrão do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos seres humanos por meio da sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para esclarecer a palavra aos seus servos, para iluminar e aplicar os ensinos dela. E sendo que foi o Espírito de Deus que inspirou as Escrituras Sagradas, é impossível que o ensino do Espírito contraria o da palavra. O Espírito não foi dado, nem jamais poderia ser, para substituir as Escrituras. A Bíblia declara explicitamente que a norma pela qual todo o ensino e experiência devem ser aferidos. Diz o apóstolo João: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, verso 1. Isaías declara: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva,
Isaías 8, verso 20. Grande desonra tem sido lançada sobre a obra do Espírito Santo pelos erros de um grupo de pessoas que, pretendendo possuir iluminação, afirma não mais necessitar da orientação da palavra de Deus. Essas pessoas são dirigidas por sentimentos que consideram como sendo a voz de Deus, mas o Espírito que as controla não é o Espírito de Deus. Ao seguir essas impressões, ao mesmo tempo em que desprezam as Escrituras, serão conduzidas à confusão, engano e ruína. Isso serve apenas para cumprir o objetivo do enganador, sendo que o ministério do Espírito Santo é de vital importância para a Igreja de Cristo. Uma das táticas de Satanás é produzir contenda sobre a obra do Espírito. Através dos erros de extremistas e fanáticos, ele leva o povo de Deus a negligenciar essa fonte de fortalecimento que foi providenciada pelo próprio Senhor. Em harmonia com a palavra de Deus, o Espírito continuaria sua obra durante todo o período da era cristã. Durante o tempo em que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento estavam sendo dadas, o Espírito Santo não parou de conceder luz às mentes individuais, além das revelações em que entraram no cânon bíblico. A própria Bíblia relata como, através do Espírito Santo, as pessoas receberam advertências, reprovações, conselhos e instruções, além daquelas que são registradas nas Escrituras. São mencionados profetas de várias épocas, cujo discurso não temos registros. Da mesma forma, após a conclusão do cânon das Escrituras, o Espírito Santo ainda continuaria a santa obra, esclarecendo, advertindo e confortando os filhos de Deus. Jesus prometeu aos discípulos o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, verso 26. Ele vos guiará a toda a verdade e vos ensinará as coisas que hão de vir. João 16, verso 13. As Escrituras ensinam claramente que essas promessas não estavam limitadas aos dias dos apóstolos, mas se estendem à Igreja de Cristo em todas as épocas. O Salvador afirma a seus discípulos, seus seguidores: assim estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. E Paulo declara que os dons e manifestações do Espírito foram postos na Igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita veronilidade, à medida da estatura em plenitude de Cristo. Efésios 4, verso 12 e 13. O apóstolo orou pelos cristãos de Efésios, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a suprema grandeza do seu poder
para com os que cremos. Efésios 1, verso 17 a 19. O mistério do Espírito Divino para iluminar o entendimento e abrir a mente para as profundezas da Santa Palavra de Deus foi a bênção que Paulo suplicou sobre a igreja de Éfeso. Depois da manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro chamou o povo a se arrepender e ser batizado em nome de Cristo. Para que seus pecados fossem perdoados, disse ele: recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos 2, versos 38 e 39. Em imediata relação com as cenas do grande dia do Senhor, o Senhor prometeu a manifestação especial do seu Espírito. Essa profecia cumpriu parcialmente no derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, mas alcançará seu cumprimento completo na manifestação da graça divina que acompanhará a pregação final do Evangelho. O grande conflito entre o bem e o mal se tornará cada vez mais intenso, até o fim dos tempos. Em todas as épocas, a ira de Satanás tem se manifestado contra a Igreja de Cristo, e Deus tem derramado sua graça e Espírito sobre seu povo, para capacitá-lo e permanecer firme contra o poder do maligno. Quando os apóstolos de Cristo tiveram que apresentar o Evangelho ao mundo e registrá-lo para todas as eras futuras, foram especialmente capacitados pela iluminação do Espírito. Mas, à medida que a igreja se aproxima da sua libertação final, Satanás irá operar com grande poder. Ele se apresenta cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, verso 12. Ele operará com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Segundo Tessalonicenses 2, verso 9. Durante 6.000 anos, essa mente poderosa, que uma vez teve a mais elevada posição entre os anjos de Deus, tem se aplicado totalmente ao engano e destruição. E todas as profundezas da satânica habilidade e sutileza adquiridas, toda a crueldade desenvolvida durante essa luta de tantos séculos serão usadas contra o povo de Deus no conflito final. Neste tempo de perigo, os seguidores de Cristo apresentarão ao mundo a advertência sobre a segunda vinda do Senhor. Em resultado disso, muitas pessoas estarão preparadas para permanecer de pé diante dele em sua vinda, sem mácula e irrepreensíveis. Segundo Pedro 3, verso 14. Nesse tempo, receber de maneira especial a graça e o poder de Deus não será menos necessário à igreja do que nos dias dos apóstolos. Através da iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram apresentadas à autora destas páginas. De tempos em tempos, me foi permitido contemplar o desenvolvimento em diversas épocas do grande conflito entre Cristo, o príncipe da vida, o autor da nossa salvação, e Satanás, o príncipe mau,
o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. O ódio de Satanás em relação a Cristo se manifestou contra os seus seguidores. O mesmo ódio aos princípios da lei de Deus, a mesma prática de engano pelo qual o erro parece verdade. A lei de Deus é substituída por leis humanas e as pessoas são levadas a adorar a criatura no lugar do Criador. Tudo isso é visto na história passada. Os esforços de Satanás para apresentar de maneira distorcida o caráter de Deus, fazer com que os seres humanos tenham uma compreensão errada do Criador e tenham medo e ódio dele em vez de amor. Seu esforço para mudar a lei divina, levando as pessoas a julgar-se livre dela, e a perseguição aos que ousam resistir aos enganos de Satanás. Tudo isso tem continuado com persistência em todos os séculos. Pode ser observado na história dos patriarcas, profetas e apóstolos, mártires e reformadores. No grande conflito final, como em todas as épocas anteriores, Satanás utilizará as mesmas práticas, manifestará a mesma atitude e trabalhará com o mesmo objetivo. Aquilo que foi será novamente, com a exceção de que a luta futura será ainda mais intensa. Tal como o mundo jamais viu, os enganos de Satanás serão mais sutis e seus ataques serão mais decisivos. Se fosse possível, desviaria os escolhidos. À medida que o Espírito de Deus me revelava à mente as grandes verdades da sua palavra e as cenas do passado e do futuro eram-me ordenado mostrar aos outros o que eu tinha visto, deveria traçar a história do conflito nas eras passadas e especialmente apresentá-la de real maneira que lançasse luz sobre a luta futura que se aproxima rapidamente. Ao fazer isto, selecionei e reuni fatos da história da Igreja para resumir o desenvolvimento das grandes verdades que em diferentes períodos foram dadas ao mundo e que despertaram a ira de Satanás e a inimizade de cristãos que amam as coisas do mundo. Essas verdades têm sido preservadas pelo testemunho daqueles que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, verso 11. Nesses relatos, podemos ver um prenúncio do conflito que ocorrerá no futuro. Olhando-os à luz da palavra de Deus e pela iluminação de seu Espírito, podemos ver claramente as ciladas do inimigo e os perigos que precisarão ser evitados pelos que estarão irrepreensíveis diante do Senhor em sua vinda. Os grandes acontecimentos que marcaram o progresso da reforma nas épocas passadas são eventos históricos bastante conhecidos e universalmente reconhecidos pelo mundo protestantes. São fatos que ninguém pode negar. Apresentei de maneira breve essa parte da história de acordo com o tamanho deste livro. Os fatos foram condensados no menor espaço possível, apenas o suficiente para a devida compreensão. Em alguns casos, em que o historiador agrupou os fatos de tal modo que proporcionou uma visão abrangente do assunto,
ou resumiu os pormenores de maneira conveniente, as palavras dele foram citadas textualmente. Porém, em alguns outros casos, não foi mencionado o autor, visto que as citações não têm o objetivo de mencionar um autor como autoridade. Ao narrar a experiência e ensinos daqueles que continuam a obra da reforma em nosso tempo, foi feito uso semelhante em suas obras publicadas. O objetivo deste livro não é tanto apresentar novas verdades a respeito das lutas dos tempos anteriores, mas salientar fatos e princípios que estão relacionados aos acontecimentos futuros, mas vistos como parte do conflito entre as forças da luz e das trevas. Vemos que todos esses relatos do passado ganham novo significado. Por meio deles, projeta-se uma luz no futuro, iluminando o caminho daqueles que, como os reformadores dos tempos passados, serão chamados, mesmo com perigo de perder todos os seus bens terrestres, a testemunhar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 2. O objetivo deste livro é apresentar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, revelar as ciladas de Satanás e saber como podemos resistir a ele. Apresentar uma solução satisfatória para o grande problema do mal, lançando luz sobre a origem e o fim do pecado, de tal maneira que se manifeste plenamente a justiça e a bondade de Deus em seu trato com as criaturas, e mostrar a natureza santa e imutável da sua lei, que através desta leitura muitos possam se libertar do poder das trevas e se tornar participante da herança dos santos da luz. Colossenses 1, verso 12. Para louvor daquele que nos amou e se entregou por nós. É a fervorosa oração da autora Ellen G. White. Que o Senhor nosso Deus venha abençoar a você e toda a sua família. Até o nosso próximo vídeo.